Recentemente a gente viu o Will vencendo o Julius em uma história que é considerado um dos 3 magos mais fortes de toda a escola de magia, só que a história ainda continua, porque o Will vai encarar muita gente forte daqui pra frente, e todo esse processo faz ele ser um dos 10 personagens mais fortes de uma história. E agora eu vou te mostrar os outros 9 personagens e qual classificação que o Will ficou. E aí, gente, beleza? No mundo de Win Story tem os personagens que o Will vai conhecer ainda e que é bem possível que ele vai ter que enfrentar eles, que são bem mais fortes que eles. Só que tem outros que já apareceu no anime e hoje eu vou classificar eles do 10º ao 1º lugar e descobrir quem é o personagem mais forte de Win Story. Só que antes eu queria pedir muito o seu like para esse vídeo chegar para mais gente que curte Win Story, e também, se puder, se inscreve no canal que vai ajudar demais para eu saber que vocês estão gostando desse tipo de conteúdo. Valeu, gente! Em 10º lugar, Edward. Ele é o professor que não gosta do Will. Para ele, o Will não devia ter entrado na escola de magia por não usar magia. Ele tem esse relacionamento com as pessoas que não usam magia, e é por isso que ele também não suporta os anões. Mas como professor, ele tá num nível acima dos alunos para poder ensinar magia para eles. Ele entra nessa lista mais por status de ser o professor que lutou contra o Will, mas a gente também viu o poder mágico que ele usou contra os monstros da masmorra. Na luta contra o Will, o Edward usa magia negra para atacar com feixes de magia negra contra o Will. E não foi só uma, mas vários feixes que deixou o Will quase sem solução para escapar dali. E por outro lado, ele consegue criar uma barreira de magia negra onde o Will tenta atacar ele, mas o Will não consegue por conta dessa barreira. E entre os ataques que ele conseguiu derrubar vários monstros de uma vez, tem os Agros, onde várias âncoras gigantes caem do céu e acertam todos os monstros, derrotando com muita facilidade. Pode parecer que não é muita coisa, mas quando os monstros estão atacando todo mundo, ninguém estava conseguindo tancar eles. Teve que chegar o Edward e salvar todo mundo. E assim, foi bem complicado para decidir quem ia ficar aqui, porque o 9º lugar podia estar em 10º e o Edward podia estar em 9º. Mas eu escolhi ele para ficar aqui porque eu não vejo ele vencendo o personagem que está em 9º lugar. Em 9º lugar, Grande Duque. Esse aqui foi o primeiro grande desafio do Will e dos amigos dele, porque depois que eles caem numa parte da masmorra, que era um nível abaixo, que eles não tinham capacidade de estar ali, o desafio fica mais difícil quando aparece o Grande Duque, que é um monstro de vários andares abaixo da onde eles estavam. E como o valor de escala na masmorra, um crédito dado a algum monstro dentro da masmorra é igual a 1000 unidades de poder de um mago. E o Grande Duque tem cerca de 270 créditos na masmorra, que dá cerca de 270 mil unidades de poder de um mago, que assim, somando os 6 melhores alunos da escola, não chega nem metade desse poder, ou seja, era impossível de derrotar ele nesse momento. Fisicamente, ele é como se fosse um dragão monstro, que tem muita resistência por causa do corpo dele, que parecia ser igual a aço. Todas as magias usadas contra ele não era nada, acertava ele assim, mas não fazia nada, por causa da asa que ele usava para se defender. A única forma de derrotar ele foi o Will unir forças com o Xion, a Colette, o Julius, todo mundo que estava ali, que eram os magos mais fortes até aquela parte. E mesmo assim, foi muito difícil de vencer dele. O Grande Duque conseguia lançar chamas ao mesmo tempo disparar feixes de energia contra eles, enquanto usava as asas para se defender ainda. Então, foi um oponente quase impossível, e ele tá aqui exatamente por isso. Precisou de 6 magos, os 6 magos mais fortes da escola de magia, para poder derrotar ele. E foi por conta da magia entre aspas que o Will conseguiu usar na espada dele, que ele conseguiu derrotar o Grande Duque. Em 8º lugar, Bruxa Sem Nome. Ela apareceu nos capítulos atuais do mangá com uma magia bem forte, e lembra muito a magia do Abel em Mashley, de controlar as pessoas como marionetes. É basicamente isso, essa bruxa consegue, através do aroma que ela solta no ar, de alguma forma tirar a consciência da pessoa para ela poder manipular, como se fosse realmente uma marionete. Mas isso também funciona com as correntes que ela pega para controlar as pessoas que estão no estado desesperado. E depois de ser controlado pela corrente, a bruxa consegue fazer a pessoa lutar por ela, soltando a própria magia dessa pessoa, usando tudo que a marionete tem de magia. Mas o que chama mais atenção da magia dela é a outra função da corrente, onde ela aciona para atacar os inimigos. É como se fosse várias correntes que saem da sombra da pessoa para acertar a pessoa que a corrente está perseguindo. É muito letal para qualquer um, por causa da velocidade que essa corrente vai atrás do inimigo. É absurdo, então para qualquer um que não conseguir ser rápido, já era. Ela só não tá mais pra frente da lista, porque considerando que ela tá lutando contra o Will e a Liana, ela não mostrou muita capacidade além dessas correntes e aroma que manipula. E aqui fica uma dúvida, por que alguns foram controlados pelo aroma,
mas no caso do Will ele não foi afetado. Então não dá pra saber se esse aroma de manipulação pode atingir todo mundo ou só algum grupo de pessoas que tem alguma característica única, no caso da Emma, que se sentia inferior e com isso a bruxa conseguiu controlar ela. Então, pela falta de conhecimento total dessa magia, ela tá aqui. Em sétimo lugar, Devind. O Devind foi o monstro mais forte que apareceu no mangá. Foi contra ele que o Will descobriu o verdadeiro poder dele, e foi o Devind que no começo da luta quase matou o Will. Pra você ter ideia, o Devind é um monstro que nenhuma magia funciona contra ele, até por isso que nenhum mago da escola, nem nenhum professor tentou lutar contra ele. O único a fazer isso foi o Will, já que só os ataques diretos faziam efeito. E depois de um tempo esfregando a cara do Will, ele ainda evoluiu com a ajuda dos outros monstros, pegando a energia deles para ele próprio e ficando bem mais forte. Nesse ponto o Will não tinha nenhuma chance. O cara que derrotou o Grand Duque não conseguia fazer nada contra o Devind. Toda a capacidade física dele aumentou. Nem no auge dele o Will estava conseguindo trocar golpes de espada com ele. Foi só depois do Will ter despertado um novo poder que ele consegue derrotar ele. Mas segundo o próprio mangá, naquele estado que os magias Venders estavam, nem eles iam conseguir derrotar o Devind. Em sexto lugar, Will. Nosso protagonista não tá em primeiro ainda, mas dos Magia Vander até agora, tudo que o Will mostrou coloca ele nessa posição, sendo o maior poder atingido pra mim contra o Devind. Will é simplesmente uma espada, ele luta com a espada e acaba derrotando vários inimigos que a maioria dos estudantes de magia nunca ia derrotar na fase que eles estão. Como por exemplo o Xion, que precisou da ajuda do Will para derrotar um Minotauro, ou até mesmo a própria cidade onde o Will mora. Se não fosse ele, com toda a capacidade física e agilidade que ele tem com a espada, ninguém ia vencer contra o Devind. E essa escala aqui vai subindo quando a gente descobre que ele consegue pegar magia de outras pessoas e colocar na espada dele, que aumenta ainda mais o poder de ataque, tanto como uma espada quanto com magia, e foi esse tipo de evolução que fez o Will superar o Grand Duque. A gente não viu toda a capacidade dessa habilidade do Will ainda, só que com o que ele mostrou derrotando vários monstros na masmorra que invadiu a cidade, com essa nova habilidade é absurdo. Ele saiu com muita velocidade derrotando todo mundo até chegar contra o Devind e derrotar ele. O poder do Will só tá escalando e não vai faltar muito para ele entrar entre os mais fortes aqui não. Em terceiro lugar, Eleanor. A primeira magia Vander a aparecer na lista é a elfa Eleanor, e como toda a raça dela, ela despreza ou sente superior a qualquer um que não consegue usar magia. Mas principalmente ela tem uma rivalidade com a Elfaria, que no mangá parece que vem de muito tempo. E esse é o principal motivo da Elfaria estar na frente dela e ela tá nessa posição. Só que antes, a Eleanor, como membro da facção do vento e como a maioria dos elfos, ela, segundo Hinel, tinha uma magia de realidade absurda ainda quando criança, que é uma magia onde o elfo consegue transformar fantasia em realidade. E foi quando criança que ela conseguiu criar a Floresta do Rei, que é uma realidade que nem os elfos mais velhos e experientes conseguiram criar. E é basicamente isso, é por status até agora, já que ela não mostrou muita coisa. Mas como magia Vander e considerada um dos 5 magos mais fortes, ela ganhou essa posição, só que ela fica abaixo da Elfaria e de outros 2 personagens porque ela já lutou contra a Elfaria e ela perdeu. Claro que isso daqui teve um contexto, uma condição. As duas estavam usando magia de gelo, mas como foi a única informação de uma luta entre as duas, eu resolvi colocar a Eleanor nessa posição. Em segundo lugar, Cariot. Outro que a gente não sabe muito é o Cariot. Ele apareceu no mangá, mas até agora não fez praticamente nada. A única coisa que a gente sabe sobre ele é que, diferente da magia de fogo dele, ele é um cara tranquilo, sempre com o olho fechado e sorrindo, procurando pessoas com potencial para entrar na torre. Só que assim como foi com a Eleanor, ele tá aqui pelo status, como magia Vander das chamas. Ele tem uma capacidade imensa com a habilidade de fogo. Para ele estar aqui nessa posição, eu considerei 2 coisas. Sabe o poder que o Xion apresentou até agora no mangá, podendo rivalizar com o Julius? E isso aqui é importante, porque quando o Xion foi se apresentar na facção do fogo, como se fosse uma cerimônia de apresentação, o Cariot simplesmente com o poder dele acabou com o Xion com muita facilidade, e ele nem estava usando tudo dele. E a segunda coisa é que não teve nenhuma luta dele contra outro Magia Vander para mostrar quem ia sair vencedor, assim como aconteceu com a Eleanor e a Elfaria. E claro, tem o fator dele ser um Magia Vander, considerado os magos mais fortes de uma história. Outro em segundo lugar, Zeu. Ele também é um dos Magias Vander e o cara mais temperamental aqui. Mesmo assim, ele se compromete ao máximo com a torre e todos os deveres que ele tem que fazer, até mesmo
quase desobedecendo a ordem do Aaron para poder ir ajudar na invasão dos monstros. Não foi mostrado muito dele, mas eu coloquei ele aqui por dois motivos. O primeiro, ele é um Magia Vander, e o segundo é que ele mostrou mais que os outros Magia Vander o potencial que ele tem. Isso aconteceu na luta contra a Elfaria, outra Magia Vander. E nessa luta até parecia que o Zeo ia perder por receber vários ataques, só que até o fim ele continua em pé. A principal magia dele é do trovão, mas ele, diferente dos outros magos, ele prefere pegar a magia dele e distribuir pelo corpo, fazendo ele ficar mais rápido. Claro que ele pode disparar raio contra o inimigo, só que ele tem essa filosofia de usar o próprio corpo para lutar, não sendo um mago tradicional, mas um que luta e vai para cima. A outra coisa que destaca nele é o condicionamento físico. Como ele usa muito a magia dele no corpo, ele também trabalha o físico dele para ser cada vez mais rápido. E sim, ele é o mais rápido dos Magia Vander e até pode ser considerado o mais rápido do universo de uma história. E foi essa velocidade que deu uma vantagem para ele contra a Elfaria. Só que tem mais uma coisa aqui. A primeira vez que apareceu a magia suprema de um Magia Vander foi nessa luta dele contra a Elfaria. E aqui é uma referência direta a Meshli, porque a magia deles permite eles convocar criaturas que, no caso do Zeo, ele convoca um minotauro gigante coberto de raios e um machado de batalha, e quando chega nesse nível, o mago liberou basicamente tudo que ele tinha. E é por tudo isso daqui, todos os feitos que ele teve contra uma magia Vander, ele fica aqui até porque essa luta foi um empate no final. Em segundo lugar, Elfaria. Elfaria é magia Vander de gelo, sendo talvez a maior prodígio entre os magia Vander, tendo inventado 12 magias originais até os 15 anos, que é um absurdo. Só que além de ser uma magia Vander mais jovem da história, ela tá aqui por ter derrotado a Eleanor, outra magia Vander, só que nesse caso a Eleanor decidiu lutar contra ela na área dela, de especialidade, que é o gelo. Então pode dizer que foi uma vitória com asterisco. Só que contra o Zeo não teve isso, os dois lutaram de igual para igual, mas teve dois motivos para eu colocar ela na frente dele. Mesmo que os magias Vanders, pra mim, é tudo mesmo nível. Mas a primeira coisa foi ver a capacidade estratégica da Elfaria em batalha. No começo eu pensei que o Zeo era quem ia fazer alguma estratégia, mas no caso foi a Elfaria. Ela conseguiu conduzir o Zeo por toda a batalha onde ela queria, mesmo que no final ficou um empate. A segunda coisa é que na maior parte da luta a Elfaria estava em vantagem. Ela mostra pra gente que ela tem mais recurso que o próprio Zeo, e esse dinamismo dela poder usar a magia dela em vários momentos fez ela vencer a maior parte da luta, além da principal magia que ela mostra também, a magia suprema, onde ela invoca uma fênix de gelo gigante com muito poder, que é uma baita prova que ela merece estar nesse lugar, já que nenhum outro mago, além dela e o Zeo, mostraram a magia suprema deles. Em primeiro lugar, Aaron. Ele não apareceu no anime ainda, e se for aparecer, ele só vai aparecer lá pelo final da segunda temporada, mas pra quem não sabe, o Aaron é o Magia Vander principal. Ele é considerado o rei da bagaça toda, o rei dos Magia Vander, sendo o membro mais velho e mais forte entre os 5. O Aaron foi o único mago a chegar mais longe na masmorra até agora no mangá, indo até o andar 49. Ele também usa magia de luz, podendo lançar vários feitiços de luz e eliminar muitos inimigos de uma vez. E aqui a gente não tá se baseando por feito, porque ele não mostrou nada até agora, então aqui é sobre o status que ele é colocado, como uma figura misteriosa até ele aparecer, e depois que ele aparece, todos os Magias Vanders têm um certo respeito por ele. Outra coisa que prova isso é que entre os Magias Vander não tem nenhum tipo de chefe ali, eles estão sempre num patamar de igualdade, sempre discutindo, só que quando o Aaron aparece, todo mundo fica sentadinho, bonitinho, para ouvir o que ele tem a dizer, além também de dar ordem aos outros Magias Vanders, porque eles sabem que o mais forte dali é o Aaron. Pelo menos eu também acho isso, já que o mangá faz a pessoa dele como se fosse uma divindade, com o olho parecendo com o clã das deusas de Nanatsu. E essa daqui é a minha lista. Se você quiser deixar a sua lista aí embaixo, comenta aí, e eu preciso de muito feedback de vocês para ver se eu trago mais vídeo de uma história por aqui e talvez alguma análise também. Então deixa o like para eu saber, e também o mais importante, se inscreve no canal para receber o nosso próximo vídeo, que é bem importante. E também eu queria agradecer ao nosso querido membro do canal, Switch. Por hoje é isso, até o próximo vídeo. Valeu, gente!